Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, professor Júnior, com matéria de ciência. Estarei com vocês hoje falando um pouco sobre as consequências da poluição. Tá? Esse assunto é muito importante, com certeza, uma vez que a poluição ela está presente em todos os lugares que a gente possa estar. Né? E aí, essa poluição também, ela traz muitas consequências assim complicadas. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas consequências, tá? Porque na aula passada, né, como nós já tínhamos visto, falamos sobre poluição. A imagem que eu trouxe aqui hoje vai mostrar a você, só para recordar, quais são as poluições que nós falamos aqui na aula passada. Por exemplo, nós falamos sobre a poluição atmosférica, que é aquela poluição que vai poluir o ar. Falamos também sobre a poluição hídrica, que é a poluição que vai fazer parte ali na água, né, nos rios e mares. Falamos sobre a poluição do solo, a poluição visual, né, que é aquela poluição que nós falamos já no finalzinho lá da aula, que acaba confundindo você uma vez pela quantidade de propagandas que existe no local. Falamos também sobre a poluição sonora, né, que é aquela que tem que ter um barulho máximo para você ter uma concentração. Dissemos aqui, por exemplo, que para você estudar é necessário que você tenha um ambiente com baixo barulho, quantidade de barulho. Você tem que estar num ambiente bem confortável em relação ao som, tá? Só que a gente falou tanto dessas poluições e aí hoje a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre um tipo de poluição que seria a poluição atmosférica. Como você pode ver na nossa imagem aqui, ó, a poluição atmosférica, como já tinha citado, vou citar mais uma vez, seria aquela poluição que vai comprometer todo o ar que rodeia aquele ambiente que está causando uma poluição. E de onde vem essa poluição? Ela pode ser de forma natural, por exemplo, as queimadas que às vezes acontecem de forma natural, e também pode ser, em sua grande maioria, na verdade, né, que seria ali a forma artificial, que é quando o ser humano intervém na natureza. De que forma? Quando ele faz o processo de industrialização. Por exemplo, as indústrias produzem muita fumaça em alguns produtos que ela vai produzir. Assim também como o carro, né, o automóvel, ele produz uma boa quantidade de fumaça que vai comprometer aquela região que está ali. Tá? Não somente ela, mas as que estão ao redor, porque o vento vai levar essa poluição para outros lugares também. Tá? Mas aí, o ponto-chave da gente hoje seria justamente a produção de gases. Esses gases que são chamados de gases poluentes, ele vai comprometer muito a situação da Terra atual. Tá? E aí, a maior consequência está justamente na produção deles. Como você pode ver a imagem aqui, existem dois grupos que a gente vai falar hoje. Na verdade, eu vou citar mais o grupo primário, que é o primeiro, que está do lado esquerdo, que está lá falando sobre aqueles que estão ali mais no nosso dia a dia. E existe o grupo secundário, né, que é aqueles que também estão no nosso dia a dia, mas estão em menor quantidade. No grupo primário, eu queria chamar a atenção para um, que é o CO2, que é até bom você memorizar o nome dele, porque você vai ouvir muito falar nele de hoje por diante, que seria o gás carbônico. O CO2, conhecido como dióxido de carbono ou gás carbônico, que é o mais comum, ele é um dos grandes vilões na poluição da atmosfera. Tá? Você vai ver que ele vai estar presente praticamente em todos os efeitos causados por ela. Tá? Então, esses gases poluidores, mais uma vez, eles vão ser o ponto-chave da gente, tá bom? E aí eu trago as consequências que esses gases podem trazer no nosso dia a dia. A primeira consequência que a gente vai falar aqui hoje seria sobre a chuva ácida, tá? Que é causada justamente pela poluição. Assim como os outros, como por exemplo a questão da destruição da camada de ozônio e também do efeito de estufa, certo? A nossa aula de hoje vai ter enfoque principalmente no aquecimento da Terra. Logo, os dois últimos que eu acabei de citar vão ser os mais importantes para que você entenda a nossa aula de hoje, tá bom? E aí eu começo falando sobre a chuva ácida, né, como eu tinha citado lá no comecinho, lá, olha os gases mais uma vez, olha essa imagem aqui. Você vai ter a indústria, né, a questão dos automóveis produzindo gases de todos os tipos, e esses gases, quando chegam nas nuvens, que estão carregadas com água, acabam se juntando com essa água, formando o que nós chamamos de ácido. E aí cabe um trechinho para você, o que seria esse ácido, né? Ácido seria aquelas substâncias químicas que às vezes são capazes até de corroer a matéria orgânica. O que seria isso, professor? Elas podem, por exemplo, corroer a matéria orgânica, no caso, a pele do nosso corpo, tá? A carne do nosso corpo, é capaz de fazer isso. E esse ácido, ele vai estar presente em vários locais, inclusive nessa chuva quando há uma grande poluição, certo? E aí, essa chuva, o que ela pode causar ao meio ambiente?
Eu trouxe aqui essa imagem para que você pudesse visualizar direitinho quais são as principais consequências. A primeira que eu mostro a você aqui, ó, seria o comprometimento das árvores. Algumas árvores chegam a morrer porque a acidez da chuva é muito grande e pode matá-las de verdade. A segunda imagem que você vê ali seria uma estátua. Essas estátuas que nós temos aí nos espaços públicos, elas recebem chuva diariamente, e como as chuvas são ácidas, dependendo da localização, ela pode ser mais ácida ou menos ácida, elas acabam sendo corroídas por essa chuva. E a terceira imagem que você vê ali seria justamente a imagem de um monte de peixes mortos. Por que os peixes morreram por causa da chuva ácida, né? Simplesmente porque quando chove, por exemplo, um rio e a chuva é muito ácida, ela vai modificar todo o ambiente em que o peixe vive, levando esses peixes a morrerem. Tá? E também tem vários outros danos, como por exemplo, pode causar câncer de pele no nosso corpo, né? Nosso organismo pode sofrer também com essa chuva ácida. E o segundo ponto, né, que seria a camada de ozônio, como todo mundo já ouviu falar, a camada de ozônio é uma camada que protege a Terra dos raios solares, né? Na verdade, ela não vai impedir que os raios solares cheguem até a Terra, ela vai diminuir a força desses raios. Então, a camada de ozônio ela tem que existir para que a intensidade que o raio solar chegue aqui na Terra não seja tão alta, né? E aí, essa camada de ozônio, como você pode ver nessa imagem aqui agora, ó, ela tem a função de bloquear um pouquinho essa força que o raio solar tem. Então, nessa outra imagem, você consegue ver um pouco melhor. Veja, eu trouxe aqui essa imagem que você vai ver que do lado esquerdo tem algumas árvores, do lado direito, no meio tem a cidade funcionando e do lado direito tem uma pessoa na praia. Aí você vê o seguinte, que tem aqui mostrando lá a camada de ozônio, onde tem árvore, basicamente a poluição não vai existir, né? Muito pouco. Então a camada de ozônio ali está intacta, ela está funcionando. Aí você consegue ver que o raio solar passa, mas ele é filtrado, ele é diminuído em sua força, chegando até a vegetação. Tá? Onde está a cidade e a praia, que geralmente são coisas muito próximas, cidade e praia, há muita poluição. E essa poluição ela começa a corroer a camada de ozônio, né? Diminuindo assim a sua potência, a sua força. O que acontece? Ao invés dessa camada de ozônio conseguir filtrar esse raio solar, ela simplesmente deixa ele passar e ele vai chegar na Terra com uma grande intensidade. Qual é a maior consequência disso? Seria justamente o aquecimento da Terra, que é o nosso propósito de hoje, tá bom? Ainda nós temos que falar sobre o último efeito, que seria, né, o efeito estufa, né, que também é muito falado, e eu queria que você, depois dessa aula, compreendesse ele com muito detalhe, porque, veja, o efeito estufa ele é uma coisa natural. A Terra ela precisa do efeito estufa para que a vida exista. Mas um efeito estufa natural. De que maneira? Ele não vai causar danos, né? O efeito estufa ele é formado por gases que compõem a atmosfera, que retém o raio solar dentro da Terra. Já vou te mostrar como é que funciona isso. Só que aí quando o ser humano começa a industrializar as coisas, quando o ser humano começa a fazer com que as máquinas funcionem, produzam mais gases do que deveria, esses gases vão se acumular e, ao invés de segurar os raios solares por pouco tempo, segura por muito tempo e aí a Terra sofre um alto aquecimento. Tá? E aqui nessa outra imagem, como você pode ver aqui, ó, eu também trouxe de forma mais assim, para você entender cidade e campo, né? O lado esquerdo da imagem você tem ali as árvores, né? O raio solar batendo no chão, a Terra absorve uma parte, só que uma outra pequena parte é refletida de volta para o espaço. Só que quando nós temos uma camada muito grande desses gases poluentes, que são os gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico, você vai ter o seguinte, olha o lado aqui, o lado direito, ó, onde está a indústria, onde está a cidade funcionando. Você vai ter que esse raio vai bater na Terra, a Terra vai absorver uma parte e ela vai devolver uma parte para o universo. Mas essa parte aí, quando vai voltar, encontra-se com esses gases e fica presa na Terra, indo e voltando várias vezes, fazendo um superaquecimento. Tá? É muito notável, se você estiver num local onde tem muitas árvores, onde tem uma vegetação muito rica, a temperatura do ambiente é menor do que a temperatura na cidade grande, uma vez que não tem essas árvores e também a poluição lá é muito grande. Tá bom? E aí, Júnior, esses efeitos, essas consequências levam a gente até aonde? Até o tema da nossa aula de hoje, que seria o aquecimento da Terra, né? O aquecimento global.
O aquecimento global é nada mais, nada menos do que simplesmente a Terra superaquecer por causa da poluição, tá? E aí tem consequências, tá? Consequências que já são visíveis hoje, você consegue ver no seu dia a dia. E aí a primeira consequência, como você pode ver aqui, ó, nós temos os eventos climáticos extremos. Como assim? Seca onde não deveria ter, os tornados aparecendo onde também não deveria existir, trovoadas e relâmpagos acontecendo em locais que nunca aconteceram, porque esse aquecimento está fazendo com que a dinâmica da Terra sofra uma modificação, tá? E aí também podemos encontrar as enchentes. Também não é somente culpa do lixo as enchentes. Às vezes, a questão da rotatividade da terra lá, a questão também da produção de água em determinados locais, como chuva, que não era esperado, acaba também trazendo uma enchente, por exemplo, tá? E aí, o que acontece? Quais são as consequências além dessas 4 aí? Uma que também é muito comum você ouvir falar hoje, que é o derretimento das calotas polares. Essa é uma das mais preocupantes. Por quê? Porque as calotas polares elas estão nos extremos da Terra, que é o norte e o sul. Aqui nós temos muito gelo, ou seja, temos muita água fora do mar, água que está suspensa, né? Quando essas calotas derretem, elas começam a produzir água e essa água aí para dentro do mar. Qual é a consequência disso? Que o mar vai começar a aumentar o seu nível, tá? Agora, por que isso está acontecendo? Porque como nós estamos aquecendo demais a Terra, o calor está se dividindo pela Terra toda, chegando até as calotas, no caso até o Polo Norte e até o Polo Sul, derretendo esse gelo que vivia ali por muitos anos. E quando se derrete essa camada aí de gelo e ela vai fazer parte agora do oceano, a consequência é muito grande. Por quê? Há um aumento no nível do mar. Vê essa imagem aqui. É a imagem de uma praia em que praticamente não se tem mais praia, né? Aquela parte de areia ali, ela não está mais existindo. Por quê? Porque o nível do mar está subindo. E aí foi feitos alguns cálculos matemáticos, algumas previsões, e viram que nesse século, até 2100, no caso, final do século, o nível do mar pode aumentar entre 18 e 59 centímetros. Mas quando eu falo nível do mar, eu não falo nível de praia, eu falo nível do mar, altura. E aí você pode achar que 50 centímetros é pouca coisa, mas os cálculos também mostram que se aumentar 50 centímetros do mar, nós podemos perder até 100 metros de praia. Então, algumas praias nem 100 metros tem. Então, pode ser que as praias comecem a desaparecer devido ao aquecimento global, tá bom? Então, essa aqui seria um dos pontos principais, que é o derretimento das calotas e também o aumento do nível do mar, tá bom? E aí, eu queria, né, também fazer com vocês, assim, deixar uma proposta para que vocês fizessem em casa, que seria um desafio, né? Esse desafio, ele precisa de poucas coisas, como, por exemplo, a gente vai simular aqui nesse desafio justamente o efeito estufa. Tá? Deixa eu só te recordar o efeito estufa, rapidinho aqui. O efeito estufa é exatamente esse aqui, para que você lembre. A Terra, ela vai ter, olha a imagem aí, por favor. A Terra, ela vai receber o raio solar e ao invés do raio solar sair, vai ficar preso o tempo todo ali aquecendo, tá? E aí, na aula de hoje, eu vou propor que você possa fazer uma coisa parecida com isso. Também para provar que essa camada de gás, ela realmente possa provocar esse aquecimento. E aí, para que a gente vai utilizar para fazer isso, né? Como eu coloquei aqui na imagem, uma caixa, que poderia ser até mesmo um recipiente de plástico, não precisaria ser justamente uma caixa de papelão, poderia ser até mesmo aquelas travessinhas de plástico lá. Papel alumínio, papel filme, que é aquele filme PVC, que é o transparente, 2 recipientes, pode ser de vidro, pode ser de plástico, e se você tiver em casa um termômetro, que não necessariamente vai precisar. O termômetro é para você poder comprovar que a temperatura mudou, mas você pode fazer isso até mesmo com a mão, tá? E qual é a proposta? Imagina só que essa caixa ela fosse justamente a Terra, né? A Terra estaria aqui, e se a Terra não tivesse nenhuma camada extra de gases poluentes aqui em cima, o raio solar iria bater e iria voltar como deveria ser normalmente. Mas aí quando você coloca essa camada aqui em cima, ela vai começar a reter isso. E aí a gente vai fazer uma simulação. Por exemplo, eu vou precisar que você tenha 2 recipientes como esse aqui, para poder provar que dentro da caixa pode estar aquecendo mais do que fora da caixa, tá? E aí eu vou te explicar agora como é que vai funcionar. Vê bem, você vai usar o papel alumínio para forrar a caixinha por dentro,
certo? Você pode utilizar esse papel forrando bem direitinho, não precisa forrar até a parte de fora não, só para deixar dessa forma aqui, ó, para simular que aqui dentro seja o recipiente terra, tá bom? Então, aqui dentro você vai pegar um copo com água, no caso pode ser qualquer recipiente com água, e vai colocar dentro da caixa, tá bom? Esse recipiente com água aqui seria justamente, por exemplo, a água da terra, por exemplo, tá? E se tivesse dessa forma, ele iria aquecer igual a qualquer outro de fora do ambiente. Mas aí a gente vai utilizar agora um papel filme, que é aquele PVC, né, que a gente usa para cobrir algumas comidas aí, para protegê-las. E o que é que você vai fazer com esse papel? Você vai simplesmente abrir um pouquinho aqui, ó, e vai tampar essa caixa com esse papel. E qual é a ideia de colocar esse papel filme aqui? É simples, veja só. Você não consegue ver a camada de gás que é poluente na Terra. Quando você olha para o céu, você só vê as nuvens, que não é bem aquela camada ali que está prejudicando a nossa Terra. Os gases que poluem a Terra são gases invisíveis, assim como a transparência desse papel. Então, ao você colocar esse papel aqui, você vai ter justamente uma simulação do que a Terra passa, tá? Eu vou dar uma volta extra aqui, mas você não precisa fazer isso em casa não, tá? E aí, quando você cortar, você vai organizar bem direitinho, lógico, não deixando espaços vazios aqui, espaços abertos, na verdade. E esse material, ele vai simular justamente a camada de poluentes que existe na Terra, tá? E aí, o que acontece? Você vai pegar esse recipiente que está aqui dentro com água, ele está aqui dentro com água, vai colocar em um ambiente que tenha sol. Vai encher um outro copinho com água também e vai deixar os dois no mesmo ambiente, um dentro e um fora da caixa. E após 30 minutos, se você deixar os dois ali expostos ao sol, você vai verificar qual deles aqueceu mais, tá? Eu espero que você consiga fazer, porque na próxima aula eu vou trazer o meu experimento mostrando a vocês como foi que funcionou, tá? Eu espero que na próxima aula vocês possam, se conseguir, tira uma foto, manda pra gente, faz um vídeo, tá? Manda pra gente para poder te mostrar aqui na próxima aula também, tá bom? Se você estiver em casa, use um termômetro. Caso não, você pode verificar a temperatura da água com o próprio dedo, tá bom? E a nossa aula chega ao fim, né, com esse nosso desafio para a semana que vem. E eu só tenho a agradecer a vocês. Até a próxima semana e fiquem com Deus.